O ART se baseia em uma filosofia de tratamento que combina procedimentos preventivos e restauradores, tendo como características principais a remoção do tecido cariado amolecido infectado com o auxílio de instrumentos manuais e o vedamento das cavidades com material restaurador quimicamente ativado, tudo isso com isolamento apenas relativo. Assim, os selantes realizados no ART previnem ou tratam lesões de cárie em esmalte não cavitadas. A indicação precisa do ART seria para cavidades em relação ao dente, para cavidades de média ou de rasa profundidade, ou seja, ele não é indicado para as lesões profundas, pois corre-se o risco de já haver um comprometimento pulpar irreversível, e aí com a restauração nós causaríamos um problema maior para o paciente do que um benefício. E o uso de selantes também é contemplado pela técnica. Desse modo, o que nós sabemos hoje em dia é que em cavidades oclusais para dentes permanentes, o RT tem por volta de 85% de longevidade em 3 anos de acompanhamento. Em superfícies proximais, essa longevidade é reduzida devido à própria anatomia com formação da cavidade e problemas relacionados ao material restaurador que diminuem essa taxa de sobrevivência ou essa taxa de sucesso em restaurações ocluso-proximais. O tratamento restaurador atraumático, ele tem esse nome porque muitas situações o fazem ser chamado de atraumático. A primeira delas é que o paciente fica confortável, porque ele não recebe anestesia, ele não recebe isolamento absoluto e, além disso, a remoção de tecido cariado é feita somente com curetas. E também ele é atraumático para o dente, ou para a estrutura dentária, porque a remoção de tecido cariado que nós fazemos ela é parcial, ou seja, nós somente removemos a quantidade de tecido irreversivelmente danificada pelo processo carioso e a estrutura vizinha também não é atingida. Então, só se remove o tecido cariado que é necessário, fazendo com que essa modalidade de tratamento também se torne atraumática para o dente, para a estrutura dentária. Para a realização do ART, o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade é o material de escolha devido à sua facilidade de uso, biocompatibilidade pulpar, ação antimicrobiana e adesão química à estrutura dental, formando um selamento marginal mais eficiente. Além disso, libera flúor e se recarrega com fontes externas, beneficiando não somente o dente restaurado, mas também as superfícies vizinhas à restauração. Mas para garantir o sucesso do tratamento, é necessário respeitar rigorosamente as recomendações dos fabricantes sobre dosagem e manipulação do material. As principais vantagens do cimento de ionômero de vidro seriam uma biocompatibilidade, ele é o material mais biocompatível que nós temos atualmente na odontologia. Se o dente expande quando o indivíduo toma algum alimento ou consome algum alimento quente, ele expande na mesma proporção, assim como se contrai quando o indivíduo faz uso de algum alimento frio. Além disso, a principal vantagem do ionômero é a sua liberação de flúor. Ele não é anticariogênico porque ele não consegue impedir totalmente, completamente, o desenvolvimento da lesão, porém ele reduz a sua velocidade quando comparado a outros materiais. Didaticamente, as cavidades que têm um comprometimento de dentina, elas têm uma divisão que nós conceituamos didaticamente através de um autor, que é um autor japonês chamado Fusayama. Ele dividiu essa dentina em 2 porções. Então, a primeira delas, ou a mais superficial, seria a dentina infectada, que é degradada por todo o processo carioso, ou seja, a formação de ácidos provenientes das bactérias degradam tanto a parte mineral quanto a parte orgânica, fazendo com que essa estrutura não possa ser mantida na cavidade. Logo abaixo dessa camada, nós temos a dentina afetada e que a partir nessa dentina nós já podemos observar uma grade, uma trama colágena, e essa trama colágena permite uma remineralização, ou seja, um novo depósito de minerais sobre a trama colágena,
e fazendo com que ela consiga adquirir uma consistência e uma textura de dentina sadia. É muito importante que nós façamos a remoção de tecido cariado, ou essa chamada remoção parcial de tecido cariado, sempre lembrando que nós vamos colocar sobre essa dentina o cimento de ionômero de vidro. E este cimento de ionômero de vidro, ele precisa de minerais para se aderir quimicamente ou por uma troca iônica com o dente. Para isso, nós devemos manter o limite amelodentinário bastante limpo, ou seja, nós vamos começar pelas paredes circundantes da cavidade e posteriormente nós vamos chegar na parede pulpar, podendo então manter a dentina afetada na parede pulpar. Com isso, nós vamos conseguir fazer com que o ionômero tenha uma boa adesão nas paredes circundantes, evitando então que haja uma penetração de bactérias na interface do dente da restauração, fazendo com que não haja acúmulo de biofilme e posteriormente não haja a progressão dessa lesão. Apesar de ser uma técnica simples e de teoricamente fácil execução, requer bastante rigor na técnica. Então é muito importante também salientar que todos os passos devem ser seguidos rigorosamente para que as restaurações possam ter a durabilidade e que essa restauração possa trazer um benefício para o paciente. Também é muito importante descrever as diferenças entre o ART e a adequação do meio bucal. Sendo que na adequação do meio bucal nós realizamos algumas restaurações, mas de caráter provisório ou transitório, até que o paciente modifique hábitos de higiene e de dieta e assim, posteriormente, possa receber uma restauração definitiva. No ART nós já fazemos a restauração acreditando, ou fazendo todos os passos técnicos para que ela seja realmente uma restauração definitiva. É difícil falar em restauração definitiva, até porque, mesmo com o melhor material restaurador disponível, fatalmente um dia aquela restauração irá falhar. Então é importante salientar isso para os dentistas, mostrando a diferença da adequação do meio e tratamento restaurador traumático.